Fala, boiadeiro, você vendeu seu gado gordo ou vai vender nos próximos dias e aí tá na dúvida. Compra agora a reposição ou espera chegar a seca para ver se vai cair o preço do bezerro ou da bezerra? Essa foi uma das perguntas que mais teve essa semana no nosso perfil e eu vou trazer aqui para vocês dando uma análise falando do contexto histórico, como é que acontece o período de sazonalidade e dar a minha opinião no final. Então fica até o final do vídeo para você entender todo o contexto, tá? De como que se comporta, tá? A reposição, o preço dos animais de reposição do bezerro da bezerra no passar do ano e qual que é a minha opinião, se vale a pena esperar ou não. Pedro, antes de mais nada, a gente precisa entender como é que está o cenário hoje da pecuária de corte. Estamos na meados de abril já. E a arroba do boi gordo tem batendo recordes históricos, tá? O indicador CPEA fechou, para você ter uma ideia, tá? Tô olhando aqui os dados aqui, com a alta de 11%. Fechou em R$ 361 a arroba do boi gordo na primeira semana de abril. Uma alta muito significativa. Quem vendeu boi gordo nesse começo de mês, colocou um bom dinheiro no bolso. E vale analisar aqui também, boiadeiro, que não é só o boi gordo que está em alta, tá? O bezerro também bateu a máxima histórica no final de março, chegando a R$ 500, tá? A arroba do bezerro desmamado. Em algumas praças até mais. Hoje você consegue ver bezerro aí a R$ 520 a arroba do bezerro. E o que isso pode impactar? É que o bezerro ele está tendo uma alta, ele está subindo mais rápido que a arroba do boi gordo. A arroba do boi gordo tá uma crescente interessante, valorização, porém o bezerro está valorizando muito mais rápido que o boi gordo. Para você ter ideia, desde 2024 o bezerro ele valorizou quase 25% a sua cotação da arroba. Já o boi gordo subiu apenas 13%. Olha a diferença. Enquanto o boi gordo valorizou 13%, já o bezerro valorizou 25% a arroba dele. Ou seja, está subindo mais rápido que o boi gordo. Com isso, né, boiadeiro, você diminui a sua margem de troca, né? Enquanto você vendia um boi gordo, você comprava 2,5 bezerros, 3, com essa diferença, você não consegue mais comprar a mesma quantidade, porque o bezerro está valorizando muito mais rápido. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Isso vocês já perceberam que o bezerro está muito mais caro do que a arroba do boi gordo. Beleza. Segundo ponto é entender a sazonalidade do preço do bezerro. O que é isso? O comportamento do preço, da variação de preço, conforme o período do ano. Historicamente, no Brasil, a maior taxa de desmame, ou seja, de animais desmamados sendo ofertado no mercado, de bezerro e de bezerra, é do mês de maio, junho e julho. Por que que isso acontece? Porque quando as novilhas ou as vacas são inseminadas ou feita a estação de monta, é no início das águas, lá para o mês de novembro, dezembro. E aí esses animais vão parir lá para o mês de agosto, setembro. Com isso, a desmama vai estar entre meios de maio, junho e até julho. Então, por que que isso acontece? Que quanto maior o nível nutricional, melhor o score corporal. A vaca está vindo da seca, começou a chuva, ela começa a ganhar uma carninha, começa a apresentar cio, com isso tem uma maior taxa de fertilidade no rebanho, nas matrizes. Então, maio, junho, julho é a época de desmame, onde os animais estão sendo desmamados e sendo ofertados no mercado. Com isso, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Com isso, se você analisar os comportamentos dos anos anteriores, você percebe que quanto maior a oferta de animais, menor é o preço. Então, com isso, a gente tende a pensar que vai ter um recuo no preço do bezerro, no preço da arroba da bezerra, da reposição no geral. Porém, boiadeiro, se você analisar o ano de 2024 e o ano de 2025 do ano passado, você percebe que esse comportamento já não está ocorrendo com tanta força. E o porquê que isso está acontecendo? Devido ao grande volume de fêmeas sendo vendida para o frigorífico. Tá? 2023, 24, 25 e até agora em 26, teve um grande volume de fêmea indo para a linha frigorífica. Por quê? O valor da arroba do bezerro, da desmama no geral, estava desvalorizado. Então, isso desencorajou, desanimou o cara que trabalha com cria continuar a atividade. Então, o que aconteceu foi o seguinte: 3 anos consecutivos com grande volume de abate de fêmea. Quando morre a fêmea, o que acontece? Falta bezerro. Isso é uma lei natural, boiadeiro. Então, a gente está passando por um período de escassez de bezerros. A gente pode começar a ter um aumento na oferta de bezerro lá para 2027, 28? Sim, porque o que acontece? Você consegue diminuir a idade de cio, você consegue fazer a precocinha, porém, o tempo de gestação você não consegue.
Normalmente é de 9 meses. Então, o que você consegue fazer é emprenhar as vacas, as novilhas mais cedo. Porém, o tempo de gestação você não tem como mudar. Então, vai demorar pelo menos 1 ano e meio para você começar a aumentar o volume de bezerro e bezerra no mercado. Se é claro, se continuar atrativo o preço da arroba da reposição. Então, a gente vai. Esse ano está começando a estimular o pessoal segurar as fêmeas, tá? Para colocar a produção. E aí, a gente consegue ver esse comportamento voltando. Entre maio, junho, o preço da reposição dá uma caída. Porém, 24, 25, a gente percebeu que teve um recuo, teve, mas foi muito pouco. Então a gente não pode, né, contar com o ovo da galinha, você entendeu? Agora, Bradeiro, que eu já expliquei esses dois pontos, vamos analisar agora, tá, o mercado atual e vou dar minha opinião. O que está acontecendo hoje? Grande procura de animais desmamados, preço do bezerro subindo nas alturas, fêmea, bezerra também em alta. Pensa comigo, se a gente vem com 3 anos já de grande volume de abate de fêmea, será que vai ter uma grande oferta de animais desmamados agora em maio, junho? Provavelmente não. Então, o que acontece, na minha opinião, o que eu tô vendo? O preço da reposição, ele pode estabilizar, tá? Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, agora cair, igual veio nos anos anteriores, 2023, 22 para trás, nesse momento de sazonalidade, eu não acredito, porque a gente está passando por um período muito crítico de falta de reposição. Ninguém está tendo bezerro, quem está tendo bezerro está colocando o preço que quer, não tem o que fazer. E outra coisa, um grande volume de exportação, tá? A gente está exportando muito mais do que os anos anteriores. Então, a tendência é que, na minha visão, que o preço da reposição ele venha a se estabilizar, recuar 40, 50 reais no preço da arroba da reposição, eu não acredito, posso estar errado. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você acredita que na seca pode ter que ter um recuo significativo, não um recuo de 10 reais na arroba, não, do bezerro. Mas um recuo de, por exemplo, bezerro de 500 reais cair para 450 reais. Você acha que na seca vai acontecer isso? Deixa aqui para mim nos comentários e fala a sua região. Agora, Bandeira, analisando de forma friamente, se você comprou, vendeu seus animais gordos, seu boi gordo agora, vai vender nos próximos 10 dias, você vai esperar até julho sem colocar gado no pasto? Lembra? Fazenda ela custa parado. Então, se você tem dinheiro, tá? Compre. Não compre, não fique esperando, não. O que você pode fazer? Ah, comprar 50% da reposição que você pretendia comprar agora e deixar os outros 50% para especular lá em julho, agosto, na esperança da arroba do bezerro cair por falta de pasto. Mas eu não sei não, hein, boiadeiro? Na minha opinião, a minha estratégia seria repor pelo menos 70% agora. Por exemplo, se eu tenho que comprar 100 bezerros, eu compraria 70 agora, tá? E deixaria para comprar os outros 30 animais de reposição lá para junho, para ver se realmente vai cair ou se vai estabilizar o preço dessa arroba da reposição. Porque eu não posso ficar maio, junho, 2 meses com a fazenda parada. Principalmente quem paga aluguel. O cara não quer saber se você tá com gado ou não. Chegou no mês do vencimento, ele quer o valor combinado no contrato. Se você paga lá, vamos colocar 50 reais por cabeça mês, tá? Um exemplo. E você fez um contrato de 100 animais por mês, ele não quer saber se você não comprou porque o preço está caro, que você está esperando, ele vai querer cobrar o dinheiro dele. E ele está na razão. Então, boiadeiro, eu faria dessa forma. Compraria pelo menos 70% da minha reposição agora, tá? Nos próximos meses, e deixaria para especular para julho, agosto, que é o auge, o pico da seca, para ver se realmente vai ter um recuo no preço dessa reposição. Mas eu acredito que vai estabilizar. Se recuar, vai ser 10, 15 reais, vai, no preço abaixo que está hoje. Se está 500 reais o preço do bezerro, da arroba do bezerro, vamos colocar que ele consiga comprar por 490, 435. Eu acho, na minha opinião, que esse vai ser o patamar. Isso é claro, tá, boiadeiro? Depende da sua região. Não tô falando de 500 reais aqui, porque foi o que mostrou aqui os estudos, né? Que viu aqui que o preço da arroba do bezerro chegou a 500 reais nesse ano aí, batendo os patamares históricos. Mas tem que ver qual que é o preço da sua região. E outra coisa, boiadeiro, se o preço tá, vamos fazer uma conta aqui, ó. Se o preço do, do boi gordo tá 340 reais, tá? E o preço do bezerro tá 500 reais a arroba, isso tá me dando uma diferença de quanto? De 160 reais de ágio no preço da arroba do bezerro. Quantos por cento isso dá de ágio?
Você consegue diluir esse ágio? Quer ver? Vamos fazer uma simulação aqui, boiadeiro? Deixa eu abrir aqui uma planilha para nós fazer uma simulação. Boiadeiro, vamos analisar aqui, vamos fazer uma simulação aqui para a gente ver o quanto de ágio a gente vai pagar nas duas situações, tá? A gente comprando agora, tá? Em maio, tá? A reposição do cedo, o famoso bezerro do cedo, e deixando para comprar depois de julho, lá para agosto, tá? Já o bezerrão do tarde, que a gente pensa que vai, tá? Ter uma desvalorização, ou seja, vai ficar mais barato. Como a gente coloquei ali, ó, tá? Vamos colocar aqui que a gente tá comprando o preço do boi gordo tá em torno de R$ 340, o valor da arroba do boi gordo, e o valor da arroba do bezerro esteja uns R$ 500, de fato, tá? Que a gente vai comprar um bezerro de 7 arroba, fechado? Que a gente vai fazer a recria, que é diluir esse ágio aí que tem nesse bezerro, na arroba desse bezerro, em um ano, 365 dias, beleza? O valor da arroba do quilo vivo a gente vai colocar 30 quilos, tá? Que a gente tá falando de boi, de animal, de bezerro vivo, então a gente usa 30 quilos para dar referência a uma arroba. E vamos calcular aqui, ó. Olha só, boiadeiro, olha esses dados aqui, ó. Hoje, tá? A diferença no preço da arroba do boi gordo com a arroba do bezerro, tá? É de quanto? R$ 160 de ágio na arroba desse bezerro. O bezerro tá mais caro, a arroba R$ 160 do que o boi gordo. Quanto isso representa de ágio? 47,06% de ágio na arroba, tá? E olha só, boiadeiro, para você diluir esse ágio em um ano, beleza? Porque assim, ó, coloquei aqui a gente comprando um bezerro de 7 arroba, tá? Vamos pegar a calculadora aqui para te mostrar aqui, ó. 7 arroba aqui, né? Qual que é o valor de ágio da arroba do bezerro? R$ 160 mais caro que a arroba do boi gordo, correto? 500, ó, menos 380. 340, né? 340, ou seja, R$ 160 de ágio, correto? Agora, boiadeiro, vamos calcular aqui um bezerro de 7 arroba. Quanto que ele vai chegar de ágio? O animal total, ou seja, 160 vezes 7 é igual a R$ 1.120 de ágio num bezerro de 7 arroba. Ou seja, esse bezerro vai chegar mais caro para você, R$ 1.120, te devendo. Se você pegar e dividir isso aqui, ó, tá? Por 365 dias, que é o período que eu coloquei aqui, ó, para recria, para diluir esse ágio, ou seja, você vai ter um custo diário com ágio de R$ 3,06. Certo, boiadeiro? Então, olha só como é que o ágio impacta. Tá bom, Douglas, vamos fazer o seguinte, então. E quanto que isso dá? Qual que é o GMD que eu tenho que ter por dia durante um ano para conseguir diluir esse ágio? Em torno de 271 gramas. Não, Douglas, então vamos fazer agora o próximo cenário. Eu vou deixar para comprar depois de julho, lá para agosto. Vou comprar um bezerro do tarde. Lembra-se, o bezerro do cedo é quando nasce entre maio a junho. Abril, maio, junho é o bezerro do cedo, se desenvolve mais rápido, nasceu na época certa. E o bezerro do tarde é um bezerro que vai nascer, vai ser desmamado lá para o mês de setembro, agosto, setembro, tá? Que tem um desenvolvimento pior. Mas vamos colocar aqui que a gente for comprar, que vai manter a arroba do boi gordo a R$ 340, tá? Não vai ter oscilação. Digamos que a gente tenha o mesmo valor de arroba do boi gordo, R$ 340. Só que a gente vai conseguir pagar mais barato, a gente vai pagar R$ 480 na arroba do bezerro, do tarde, do bezerro de agosto, tá? Mesmo peso, 7 arroba, mesmo período de 365 dias para diluir o ágio. Olha para quanto caiu esse ágio. Caiu para 41,18%. A diferença agora caiu para R$ 140 de ágio. Antes era 180, agora caiu para R$ 140 de ágio na arroba. Se eu comprar o mesmo bezerro de 7 arroba, tá? Eu vou estar com ágio no animal de R$ 980. Caiu? Caiu. Concorda comigo? Que caiu? Só que você ficou 2, 3 meses aí com a sua fazenda descoberta. E aqui a gente está colocando uma hipótese que vai recuar R$ 20. Pode recuar mais? Pode ficar mais barato? Pode, mas a gente não sabe o futuro, boiadeiro. Então isso que é importante você analisar. Você consegue diluir esse ágio? Aqui está dando 41% de ágio na arroba desse bezerro de R$ 480 arroba. E isso comparando com um boi gordo de 340, tá? Então, você tem que saber calcular isso aqui para ver até onde você pode ir. Um exemplo, por exemplo, o que você tem que analisar? Até quantos por cento de ágio que o mercado fala que dá para trabalhar no máximo? Entre 25% até 35%. Acima disso já fica difícil diluir o ágio. Aqui tá dando, ó, 41,18%. Então, boiadeiro,
O preço da arroba do boi gordo valorizou? Valorizou. Porém, o bezerro valorizou muito mais. A alta do bezerro está sendo muito mais rápida que a arroba do boi gordo. Isso aqui começa a ligar um sinal de alerta. Se for para você ter essa diferença só aqui, ó, vai dar o quê? De R$ 140? Será que compensa? Esperar? 3 meses? Você sem animal, com dinheiro no bolso? Não sei, você tem que analisar. É claro, Bordeiro, que eu tô colocando esses números aqui, mas coloca os números da sua região. Ah, Douglas, eu queria essa planilha. Muita gente me pergunta quando eu mostro essa planilha automática aqui de ágio. Ela está inclusa no nosso curso de ágio, o ágio certo, onde você tem toda a aula teórica, o que é ágio, como calcular o ágio, como calcular o GMD necessário para diluir o ágio, como calcular o ágio total do animal, tudo que você precisa tá lá, um curso direto ao ponto, tem umas 14 aulas, é bem enxuto e direto ao ponto, sem enrolação, e junto tem a planilha para você baixar e ela é sua. As aulas você pode ver, rever quantas vezes quiser no período de um ano, porém a planilha você baixou, ela é sua pro resto da vida, fechado? Eu sei, Boedeiro, que não é toda região que os preços são iguais. Por exemplo, hoje aqui, o bezerro tá em torno de R$ 14, 14, deixa eu ver, R$ 15 o quilo do bezerro, ou seja, 15 vezes 30, 450. Ah, mas às vezes você acha por R$ 16 dependendo da região, ou seja, R$ 480 o valor da arroba do bezerro. Então, você tem que comparar esses números conforme a sua realidade. Veja aí qual que é o valor do bezerro. Qual que é o valor do bezerro da sua região? Aí você precisa saber, antes de sair de casa, ter na sua mente qual que é a média de preço da sua região no dia da arroba do bezerro ou da bezerra, tá? E também ter uma noção básica de qual que é o peso do desmame da sua região. Ah, aqui a fêmea, geralmente a bezerra é desmamada com 180 quilos. Ah, o macho é mais pesado, com 210 quilos. Para você poder fazer os cálculos e ver até onde você pode pagar de ágio. Para quem me pergunta sempre dessa planilha, essa planilha faz parte do nosso curso completo de ágio, tá? Que é o nosso treinamento focado só em ágio, só em compra de animais. Quanto que eu tenho de ágio, como calcular o ágio, como calcular o custo diário com ágio, tá? Que tá, deixar o link aqui na descrição. Vou deixar um QR Code aqui também, ó, para vocês entrarem aí e ver, tá? É um curso direto ao ponto. Agora eu quero saber de você, como é que tá o ágio aí na sua região? Fala para mim aqui o preço, tá? Da arroba do bezerro ou da bezerra, tá? E me fala qual que é a sua região. Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais e valeu!